Você ainda acha que escolhe o combustível que coloca no seu carro? Ou só está aceitando o que decidiram por você? Porque enquanto você abastece tranquilamente, o governo está testando uma mudança que pode redefinir completamente essa escolha. Estamos falando da gasolina com 35% de etanol. E antes que você pense, isso já existe há anos, calma, porque agora o nível subiu. E junto com ele, sobem também algumas perguntas bem incômodas. A história começa sempre do mesmo jeito: sustentabilidade, redução de emissões, independência energética, fortalecimento da economia nacional. Parece até propaganda de banco, né? A proposta da gasolina com 35% de etanol vem embalada como um avanço inevitável, quase uma evolução natural. E de fato, o Brasil tem uma longa história com o etanol. Mas existe uma diferença enorme entre usar etanol como opção e transformar ele em imposição. Porque quando o percentual aumenta nesse nível, não é mais um detalhe técnico. É uma mudança estrutural que afeta diretamente o seu bolso e o funcionamento do seu carro. Aqui entra o ponto que muita gente ignora. Com uma mistura de 35% de etanol, você não está mais escolhendo entre gasolina e etanol. Você está sendo obrigado a usar uma combinação pré-definida. Não existe mais gasolina pura disponível na prática. E isso muda completamente o jogo. Porque o consumidor deixa de ter poder de decisão. E quando você tira a escolha, você também reduz a pressão por competitividade. Afinal, se todo mundo é obrigado a consumir o mesmo produto, quem precisa se esforçar para oferecer algo melhor? Agora vamos falar de eficiência energética, aquele detalhe técnico que ninguém coloca no posto de combustível. O etanol possui menor poder calorífico em relação à gasolina. Em termos simples, ele entrega menos energia por litro queimado. Isso significa que, quanto maior a proporção de etanol, maior tende a ser o consumo do veículo. E aqui está o pulo do gato: o preço por litro pode até parecer mais baixo, mas o custo por quilômetro rodado pode aumentar. Só que essa conta não é mostrada de forma clara. Você vê o preço, mas não vê a eficiência real, e isso distorce completamente a percepção de vantagem. Existe um argumento recorrente de que os carros flex se adaptam. Sim, eles se adaptam, mas não fazem milagre. Motores flex ajustam a queima, o ponto de ignição e a injeção de combustível para lidar com diferentes proporções. Só que isso não significa eficiência ideal em todos os cenários. Em muitos casos, o aumento do etanol pode reduzir o rendimento geral, exigindo mais combustível para entregar a mesma performance. E isso se traduz em consumo maior e, dependendo do uso, até perda de desempenho perceptível. Ou seja, o carro funciona, mas não necessariamente da melhor forma possível. Agora vamos falar dos esquecidos. Veículos mais antigos, que não foram projetados para lidar com altas concentrações de etanol, podem sofrer consequências reais. O etanol é mais corrosivo, absorve mais umidade e pode degradar componentes ao longo do tempo. Mangueiras, vedações, sistemas de alimentação. Tudo isso pode ser afetado. E o mais curioso é que ninguém está discutindo compensações ou adaptações para esses proprietários. A mudança simplesmente acontece, e o custo fica com o consumidor. É uma externalização clássica. O benefício é coletivo no discurso, mas o prejuízo pode ser individual na prática. Agora chegamos na parte que muita gente prefere evitar. O etanol não é só um combustível. Ele é um setor econômico gigantesco, com forte influência política. O agronegócio ligado à cana-de-açúcar tem peso, tem voz e tem interesse direto no aumento da mistura. Porque mais etanol na gasolina significa demanda garantida. E demanda garantida significa estabilidade para o setor. O problema não é o setor existir ou crescer. O problema é quando políticas públicas passam a ser moldadas para atender interesses específicos.
enquanto o consumidor perde poder de escolha. A pergunta que fica é simples: essa decisão está sendo tomada pensando em você ou em quem produz? No final das contas, o que está em jogo aqui não é apenas o tipo de combustível, é a forma como decisões são tomadas e implementadas. Quando o governo apresenta uma medida como benéfica, mas elimina alternativas, isso precisa ser questionado, porque hoje é a gasolina com mais etanol. Amanhã pode ser outra mudança, com a mesma lógica. E pouco a pouco, o consumidor vai perdendo espaço de decisão sem perceber. E aqui vai uma reflexão direta. Se essa mudança é tão boa assim, por que não deixar o consumidor escolher? Por que não oferecer diferentes opções e deixar o mercado decidir? Quando a escolha desaparece, a desconfiança aparece junto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gasolina com 35% de etanol é um avanço necessário? Ou mais uma decisão empurrada de cima para baixo? Se esse vídeo te fez pensar diferente, clica agora no botão de hype aqui do YouTube. Isso ajuda muito a espalhar esse tipo de conteúdo que vai além da superfície. Se inscreve no canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente analisa o que está por trás das decisões, não só o que é mostrado. E dá uma olhada no link de afiliados na descrição, porque além de apoiar o canal, você ainda encontra produtos úteis para o seu dia a dia automotivo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, presta atenção. Às vezes você não está escolhendo, só está sendo conduzido.